Olá, bem-vindos a mais um Profiler. Hoje tenho uma responsabilidade muito mais acrescida porque vou conversar realmente com aquilo que vocês vão perceber que é uma imagem de marca. E agora volto à minha cábula porque não me quero esquecer de nada. Com formação na área de marketing e publicidade, o seu caminho foi exatamente na publicidade pela qual foi iniciado, mas depois tem sido no jornalismo que mais se destacou. Passou por vários títulos de revista e eis que cria a sua própria empresa e, portanto, tenho imenso gosto em conversar hoje com a autora e com o rosto das imagens de marca, que é a CEO também da Empower Brands House, que é a Cristina Amaro. Olá, Cristina. Bem-vinda. Muito obrigada por este convite, é um Obrigada prazer. eu. Tenho imenso gosto em conhecê-la pessoalmente e em podermos conversar hoje um bocadinho. E vou um bocadinho lá atrás, para depois fazermos aqui o fio condutor todo do seu percurso profissional, que tem que ver com a sua parte mais académica, que estudou publicidade e marketing. É verdade. Sempre soube que era por aí a sua vida? Não. Silvia, eu entrei na faculdade com a idade que a maior parte das pessoas estava a sair. Eu comecei a trabalhar muito jovem por necessidade, porque precisava realmente de contribuir com parte dos meus estudos, uma vez que coincidiu com uma fase difícil dos meus pais, financeiramente, e portanto comecei a trabalhar muito jovem e aos 18 anos fui tirar um curso de formadores de informática, da InfoJovem, e dei comigo a dar aulas aos meus professores, a dar aulas aos meus amigos, a dar aulas a pessoas que eu não conhecia, e foi assim um mundo completamente inesperado que se abriu com 18 anos, à altura em que pensamos mais em discotecas e em festas de amizades do que propriamente neste tipo de coisas. Mas foi muito interessante, talvez porque eu sempre fui muito responsável desde pequenina, e assumi aquilo como uma coisa que era importante para mim, e foi mesmo importante para mim. Estive 3 anos a dar aulas e só depois é que entrei na faculdade. Candidatei-me 2 vezes e não entrei no primeiro ano, tive que fazer melhoria de notas e depois entrei no segundo e entrei onde eu não estava à espera de entrar e num curso que não era a minha primeira escolha. As minhas escolhas estavam mais voltadas para psicologia, sociologia. Queria muito trabalhar com pessoas, eu sabia que era uma área que eu gostava imenso, trabalhar com pessoas, mas também era muito seduzida pela publicidade, pelas relações públicas, por essas áreas mais humanas. Quando a Escola Superior de Comunicação Social lança o curso de Publicidade e Marketing, eu olho na primeira vez que tento entrar na faculdade com alguma curiosidade e depois na melhoria de nota foi a universidade onde entrei em primeiro lugar. Nesse ano entrei em 7 privadas e pública foi a minha escolha, mas entrei em várias universidades privadas, porque decidi, este ano eu quero mesmo entrar. Estava mesmo decidida. Estava mesmo decidida e foi assim uma espécie de agora o que é que eu faço? Mas a escolha foi quase natural, porque pública é pública, gostei muito da ideia de entrar numa faculdade que tinha um caráter prático muito forte e o Politécnico tem isso. Foi a melhor escolha que eu fiz, apaixonei-me perdidamente por este mundo das marcas. E a Escola Superior de Comunicação Social ainda hoje tem um lugar muito especial no meu coração, porque sei que foi mesmo o sítio que transformou a minha vida. Porque depois fez também uma pós-graduação em gestão de imagem e marketing, portanto foi à procura de um complemento aqui já mais relacionado com a gestão de imagem. Exatamente. Este curso da Escola Superior de Comunicação Social fez-me perceber que aquilo que eu adorava em pequenina, que era ver anúncios na televisão, podia ser realmente aquilo que eu vinha a fazer no futuro, aquilo que eu viesse a fazer no futuro. E entrei para uma agência de publicidade para fazer um estágio, convidaram-me para ficar, fiquei como account, mas senti que era um bocadinho a menina dos recados dos criativos e dos clientes, e isso não me seduziu. Isto de andar com o que diz o cliente sobre uma apresentação criativa e o que diz o criativo sobre a resposta do cliente, que hoje já não é bem assim que acontece, naquela época foi e comigo foi, achei que era pouco, que não me preenchia. E disse, não quero isto.
e comecei à procura de outras coisas. Na faculdade, nós fomos desafiados pelos professores a fazer uma coisa extraordinária, que foi principalmente o desafio do nosso professor de marketing, que era uma pessoa muito emblemática, o professor Madeira Correia. Na primeira aula de marketing, numa turma de 120 pessoas, ele diz: sejam todos bem-vindos ao desemprego. E nós ficámos, como assim? Entrámos para a faculdade para ouvir isto. Que boas-vindas, não é? Exatamente. Mas foi desafiador. Nós rimos, claro, não é? Acabados de chegar ali, rimos em jeito de galhofa, e ele diz: não se riam. Porque é assim, meus amigos, alguém lá fora conhece esta faculdade? Vocês, quando saírem daqui, vão para o desemprego. Ou fazem vocês aquilo que o vosso curso serve para vocês fazerem, que é criar uma estratégia de marketing, comunicarem esta faculdade e tornarem-na uma marca credível no mercado. E eu, como era mais velha, ouvi aquilo com imenso respeito, desafiei o meu grupo de trabalho e fomos atrás disto. E falámos com o professor e dissemos: professor, fomos sensíveis às suas palavras e gostávamos de saber o que é que podemos fazer para ajudar. E eles adoraram. E, portanto, criou-se ali um ambiente de proximidade entre professores e alunos, com um grupo de 5 miúdos, eu com 22 anos, os meus colegas com 18. Bora lá fazer na Escola Superior de Comunicação Social congressos para trazermos o mercado de trabalho aqui dentro. E isso foi realmente o que me abriu as portas a seguir. Uma das pessoas que eu levei lá foi o Camilo Lourenço, diretor da Exame, que adorou a nossa postura. Os profissionais que lá iam ficavam mesmo muito surpreendidos. Uma das pessoas que foi lá foi o José Alberto Carvalho, que na altura estava na SIC e que não queria acreditar na capacidade que aquela escola tinha em termos de estúdio. Ficou assim tipo: mas isso existe aqui? Isto é igual ao estúdio da SIC. E era mesmo. Quando eu, na agência onde estava, me apercebi que não é isto que eu quero, falei com o Camilo e disse: Camilo, olha, não estou feliz, gostava de falar consigo para perceber o que é que eu posso fazer aqui na minha vida. E ele desafiou-me para eu começar a escrever como colaboradora da Exame. Eu, na altura, já estava a trabalhar na Sigma 3, a produtora do Rui Unas, que estava a começar. Eu tenho o privilégio de dizer que fui eu que lancei o Rui Unas no mercado. Fui gestora de imagem da produtora e dele em particular, com o início de tudo, a alta voltagem, o 3000 segundos. Foi um trabalho engraçado, mas que eu sentia que também não era ali que eu iria ser feliz. E o Camilo, quando me desafia, eu digo: why not? E depois fiquei ali com um problema, que foi: eu entreguei-lhe os textos que ele me pediu, e entretanto sai uma pessoa da redação e ele convida-me para integrar a redação. E eu aí fico: mas eu não tirei jornalismo, eu sou de publicidade e marketing. E ele diz: é isso que eu quero. Eu quero ter na redação um profissional que venha desta área para reforçar a secção de publicidade e marketing da revista. Isto em 97, a altura em que o marketing e a publicidade estavam no seu auge em Portugal, e a Exame queria muito ter uma oferta de leitura para os leitores mais próxima do próprio leitor. Ou seja, um marketeer tinha que ver na Exame as suas próprias palavras. E um jornalista naquela época que não tivesse essa formação não conseguia fazer essa abordagem. Portanto, eu entro no jornalismo para que o jornalismo falasse a linguagem do marketing. Que é curioso, porque há bocadinho dizia que tinha pensado que a sua primeira escolha seria psicologia, sociologia, porque saberia que a sua profissão estaria assente na relação com pessoas. Tal e qual. E é nessa relação com as pessoas que acaba por criar as suas próprias oportunidades. Sem dúvida nenhuma. Eu sempre senti, eu não pensava, eu sentia que mais importante do que nós termos o saber, tínhamos que conhecer quem tivesse o saber. É mais do que o know-how, o know-where. Isto foi uma coisa que cresceu comigo. E ainda continuo a achar isto. A nossa rede de networking é das coisas mais importantes da nossa vida. E a vida é mesmo pessoas. E, portanto, se nós não estivermos rodeados de pessoas que sejam interessantes para nós, que tenham coisas que nos ensinem, que nos façam crescer, que nos façam olhar para o mundo com outros olhos,
acho que a vida é muito mais vazia. Pelo menos é assim que eu olho para as coisas. E este caminho foi isso mesmo. Portanto, eu quando começo a trabalhar como jornalista, esta ideia das pessoas ainda ganha mais dimensão, porque no fundo aquilo que eu fazia era ir ao encontro de pessoas que tivessem histórias para contar. E eu levava essas histórias ao meu leitor. E foi já na Exame que surgiu essa hipótese de fazer o Master em Gestão de Imagem, na Nova e na Complutense de Madrid, que foi muito interessante porque complementou um bocadinho a formação que eu tinha no marketing e na publicidade, e foi mais o complemento com a importância da gestão da imagem de uma marca e o que isso significa. E depois, também na Exame, surgiu a hipótese do PAM na Católica e fiz o programa avançado de marketing para executivos, que foi muito giro porque encontrei pessoas que ainda hoje fazem parte da minha vida. Aliás, nos 2 cursos isso aconteceu. E eu sou uma pessoa de relações para a vida, é giro. E pronto, e foi a minha formação mais académica na vertente da especialização em matéria de marca. Complementei isto tudo com vários cursos no Senjor, de jornalismo, com um curso de jornalismo em revistas no Brasil. Portanto, eu sempre fui ao longo da minha vida uma pessoa que deu muita importância à formação e sempre achei que essa formação, até pelo lado da possibilidade de conhecer pessoas que me ajudem a conhecer outras histórias, era muito gira. E foi sempre assim que aconteceu. As pessoas fazem parte da minha vida. Posteriormente, esteve na Exame, mas foi também depois representando e trabalhando noutros títulos. Tenho muita curiosidade de perceber, conforme o título que nós representamos enquanto jornalista, como é que vai mudando a nossa função? Porque o conteúdo vai mudando verdadeiramente, o nosso público-alvo também se altera, a função do jornalista acaba também, portanto, se alterar. O jornalista não é sempre o mesmo. Tão interessante essa sua forma de ver isso, Sílvia. Mas tão interessante e muito pouco frequente se pensa assim. É claramente isso. Eu, na Exame, era uma pessoa, quando fui para o Euronotícias, perdi-me um bocadinho de mim mesma. Isso aconteceu-me. E por isso eu me despedi. É muito giro. Eu nunca tinha pensado nisso. Nós somos mesmo isso. Nós vestimos o fato do sítio onde estamos. Pelo menos eu sou assim. E eu na Exame era uma jornalista muito mais voltada para um papel mais executivo. Tinha uma postura mais corporativa, mais institucional, mais próxima do management, de pessoas que criam coisas dentro do mundo corporativo. Quando fui para o Euronotícias, fui com uma dupla função. Fui como subeditora do Caderno de Economia do jornal e fui como editora de uma revista que estávamos a lançar na altura no Euronotícias, que era Ganhar.net, no mundo das tecnológicas a nascer. E até isso foi engraçado, porque eu, como subeditora do jornal, não era feliz, porque lá está, tinha que vestir um fato de uma coisa com a qual eu não me identificava tanto, que era um jornalismo mais destrutivo, no sentido de vamos atrás das coisas que não são boas, e eu acho que o jornalismo também tem essa função, mas eu não me revejo nele. E na Ganhar era mais feliz porque ia atrás das pessoas que tinham histórias inspiradoras para contar. E esse sempre foi muito mais o meu caminho. Eu derivava sempre muito mais para a inspiração, para a positividade, para a construção de alguma coisa, do que para a denúncia do que não está bem, vamos dar a conhecer o lado menos bom da coisa. E que eu acho que tem que existir, mas eu não sou a pessoa certa para isso. E, portanto, eu vivia ali um bocadinho num mundo que tinha um pé num lado e outro no outro e perdi-me de mim mesma. E cheguei a um momento que obriguei-me a olhar para dentro e a perguntar a mim mesma se és feliz a fazer o que estás a fazer.
E como o curso do Saint Jorge já tinha acontecido e o curso de jornalismo em televisão, já tinha feito vários, mas este de jornalismo em televisão, de alguma forma fui picada para tu estás no meio errado e o teu percurso devia ser no mundo televisivo e não no mundo escrito. Comecei a olhar à minha volta e a dizer, caramba, e agora o que é que eu faço? Portanto, foi aquela altura em que nós nos temos que voltar a encontrar, não é? E para mim era uma coisa tipo, mas isto é um sonho impossível, porque eu não tenho nenhuma ligação com as pessoas da televisão, eu não conheço ninguém em televisão, eu acho que não vou ser capaz de fazer isto. Apesar de ser uma coisa muito bonita que guardava para mim mesma cá dentro. E há coisas inacreditáveis que nos acontecem, e isto ainda foi antes do Euronotícias. Um dia que fico com uma entrevista para fazer, porque a minha editora não podia fazer essa entrevista, e o chefe de redação da Exame disse-me, Cristina, preciso que vás tu entrevistar o Olivier Domergue, que era o editor de um programa francês de que eu era fã, que se chamava Culture Pub. Passava no canal M6. E eu fiquei assim, tipo, desculpa? Eu achava que ninguém em Portugal conhecia o Olivier Domergue. E era a Young and Rubicam que estava a organizar um evento que o trazia cá. Portanto, o mundo da publicidade estava a trazer o Olivier Domergue, naturalmente como o editor de um programa de televisão que falava de publicidade. E aquilo para mim foi... What? E fui falar com ele, era previsível ser uma entrevista muito curta, foi uma entrevista muito longa, ou uma conversa muito longa. E eu saí do Hotel Dom Pedro e estava a caminhar para as Amoreiras, onde tinham estacionado o meu carro, e lembro-me como se fosse hoje, de uma voz interior me ter dito, faz tu o teu programa. E eu assustei-me com aquela voz, porque nunca me tinha acontecido aquilo, tipo, alguém está a falar comigo cá dentro? O que é isto? Que medo! O que é certo é que a partir daí o Imagens de Marca, que já existia num papel em branco, onde eu escrevi nas primeiras linhas, começou a ganhar muita força. E, portanto, quando eu me senti infeliz no Euronotícias, voltei àquele papel a dizer por que não tentar dar vida ao meu sonho? E decidi apresentar a minha demissão, sem nada, não tinha previsão do que é que ia fazer a seguir, mas sabia que era o caminho que tinha que percorrer. Portanto, estive 2 anos a trabalhar com vários títulos como freelance e 2 anos a tentar construir algum corpo naquela ideia, a falar com imensas pessoas, lá está, rede networking, a ver como é que eu posso viabilizar isto, até que consegui uma janela na RTP para o Imagens de Marca ganhar vida na RTP. Concretizava-se um sonho. Tinha tudo para se concretizar, até que, 15 dias antes do programa estrear, a RTP manda um fax, que ainda hoje eu tenho a imagem na minha cabeça, à altura dos faxes, manda um fax para a produtora onde eu ia fazer o programa, que era Texto e Média. E a Texto e Média recebe o fax e diz-me: a RTP acaba de cancelar todos os magazines que iam estrear daqui a 15 dias. E eu tinha 5 programas gravados. E tinha essas gravações feitas com o investimento da venda dos meus certificados da Forro, que era a única hipótese que eu tinha de fazer acontecer aquele sonho. Portanto, o meu mundo desabou, como podes imaginar. Fiquei ali entre lágrimas e desespero a pensar, e agora o que é que eu faço? Porque perdi o meu investimento, perdi o canal e não tenho nada. Já tinha 4 pessoas a trabalhar comigo nessa altura, que era a nossa equipa de arranque. E foi um embate muito forte, tive que me recuperar a mim mesma, mas no momento a seguir eu disse, eu tenho que avançar com isto, porque eu não posso ficar agora com... Não tinha alternativa. Não tinha alternativa, perdi o meu dinheiro, perdi o meu sonho, mas tenho cassetes gravadas, portanto vou bater a outras portas.
E ganhei coragem e pedi uma reunião à secretária do Ricardo Costa, na SIC Notícias, que entretanto tinha aberto o canal. Não existia no início do meu sonho. E o Ricardo, que eu não conhecia pessoalmente, recebeu-me, quis ver o programa e disse, olha, gosto desta ideia. Eu não sabia que o Ricardo era filho de um criativo, que era o Orlando da Costa. Eu não sabia disso na altura. E gosto desta ideia. Acho o programa muito interessante para a minha grelha e o Imagens de Marca pode dar cor à SIC Notícias. E aquilo... Desculpa? What? E ele disse, só tenho um problema. Não tenho forma de te pagar esta produção. Portanto, se tu conseguires trazer o programa financiado, eu ponho-te no ar. E eu saí da SIC, agarrei no telefone e comecei a falar com as pessoas que eu conhecia. Pessoas, mais uma vez. E de repente, em 3 meses, ganhei a possibilidade de ter financiamento para arrancar com a produção, mas ganho um problema, que foi o produtor onde eu estava dizer-me eu não trabalho para outros canais a não ser a RTP. Portanto, eu não posso assinar o programa. E eu fiquei, what? Outra vez. A cada vez que ia avançando encontrava mais um pequenino Mais um obstáculo. E como eu não sou mulher de não vencer obstáculos, disse, muito bem, então eu vou criar a minha produtora. Vou abrir uma empresa. Completamente inconsciente, tipo, sei lá o que é que isso quer dizer, mas olha, vou fazer. E fui ao registro de empresas em 24 horas e criei a minha empresa, que é outra história muito engraçada, e tornei-me empresária quando eu não estava à espera de me tornar empresária. Portanto, de alguma forma o meu caminho começa por querer ir atrás das pessoas, vou para o jornalismo onde me apaixono perdidamente por esta possibilidade de conhecer histórias para partilhar, dou comigo a criar o meu próprio projeto e inesperadamente torno-me empresária e a partir daí foi um mundo que nunca imaginei percorrer, mas que tem sido uma grande aventura. No fundo, acaba por estar empresária por necessidade pura de ser. Sim, sim. E não por querer muito ser de todo. alguma coisa. De todo, Sílvia. Eu comecei como empresária com carteira profissional de jornalista, que só a deixei de ter na minha vida o ano passado. E sempre contornei a história de ser a gestora disto que quer que fosse. Porque eu nunca consegui despir o papel da jornalista que vai atrás das histórias. Isto sempre foi o que me moveu. É engraçado que nós em off estávamos a falar, não faço isto por uma questão financeira, faço isto porque gosto, era o que me estavas a partilhar do teu caso, e eu revejo-me completamente nessas palavras, porque o Imagens de Marca nasce assim. O meu propósito nunca foi o que é que eu vou ganhar com isto, o meu propósito sempre foi o que é que eu vou fazer com isto, como é que eu vou levar as histórias que me encantam e partilhá-las com os outros. E portanto, a parte financeira nunca foi aquilo que esteve na linha da frente enquanto dona de uma empresa. Até ao ponto, e tive pessoas a gerirem a minha empresa por 2 vezes, e nessa segunda vez que não correu bem eu disse, ok, então tenho que ser eu a cuidar disto. E percebi que ninguém cuida como nós, ninguém está dentro da nossa cabeça, ninguém tem a nossa visão e os outros podem não estar errados. Nós é que somos donos daquele caminho e, portanto, quando existe uma alma com uma visão muito forte, é muito difícil alguém a conseguir acompanhar isto. E eu tenho isso. Eu fui-me conhecendo a mim mesma e percebendo que tenho uma alma empreendedora, tenho uma alma inspiradora, tenho uma alma criativa, criadora, e tive que encontrar a minha alma de gestora, que era aquela que eu não conseguia por nada encontrar. Estava mais escondida. E foi a idade que me foi permitindo perceber, se calhar está na altura de tu fazeres agora este percurso. E, portanto, quando entreguei a carteira profissional e quando entreguei a direção editorial do Imagens de Marca agora ao Fernando Pala, um jornalista que já estava connosco há muito tempo,
filo com a certeza que estava a fazer o que estava certo, e talvez tenha sido no momento certo. Eu já antes tinha entregue a direção editorial, não tinha entregue a carteira, e quando entreguei a carteira disse: é isto que eu quero Porque fazer. assume quase que para si própria que é por aqui que vai ser. Teve o seu Não há percurso, volta atrás, teve claro. o seu momento, fui extremamente feliz como jornalista. Um jornalista nunca deixa de o ser, e eu há bocadinho já estava aqui a dizer, já estou eu a fazer perguntas. Acho que a nossa alma fica sempre lá, mas o que é certo é que eu senti que estava na hora de fazer outras coisas, e estava na hora de começar a fazer outro caminho, até de maior responsabilidade de uma estratégia de sustentabilidade da empresa. Isto de nós sermos muito apaixonados pelo que fazemos, por vezes afasta-nos de uma clarividência de gestão que é muito importante ter quando se tem a responsabilidade de ter uma empresa nas mãos. E eu tenho 30 pessoas a trabalhar comigo. E, portanto, houve ali um momento que eu disse: o meu filtro de jornalista tem que ser retirado para eu pôr o filtro do gestor que se tem que preocupar com o lado financeiro da história. Não é só a paixão pela história, é também o que ela custa a fazer, em termos de custos, não é? De custos operacionais, e de como é que eu posso ter um negócio viável a fazer isto, que é o que toda a gente quer e gosta, mas que tem que ter uma sustentabilidade para poder existir, senão isto não existe. E, portanto, foi um caminho que eu tive que percorrer, levou o tempo que levou, mas está tudo certo. A Cristina é a autora e o rosto do Imagens de Marca na Antena da SIC Notícias já desde 2004. A minha pergunta é: como é que conseguimos manter um conteúdo sustentável com um público tão fiel durante tanto tempo? Porque é muito pouco comum. Nós somos, orgulhosamente, um magazine com uma história única. Somos um magazine de informação sobre marcas, coisa que nunca ninguém no mundo fez, como nós fazemos, no mundo. Falar de marcas com caráter noticioso, como nós fazemos, não há ninguém que o faça. Há branded contents, há programas sobre empresas, mas programas com o formato do nosso é um caso único. E isto é muito desafiador. Somos o magazine com maior longevidade na SIC Notícias e somos um dos programas de televisão de maior longevidade. E eu aqui abro o leque, porque eu acho que só o preço certo é que tem tantos anos como nós, e eu e o Fernando, quando nos encontramos, brincamos com isso, porque nascemos exatamente os dois em 2004, ele está diariamente na antena e eu estou semanalmente, mas somos perfis completamente diferentes, como é evidente, entretenimento, informação, desafios antagónicos por completo, e o meu maior desafio é realmente conseguir uma longevidade de um projeto que é financiado pela nossa própria produtora, que vai para o ar num canal com imenso rigor em termos de regras jornalísticas, como é a SIC Notícias. Temos o desafio da carteira profissional de jornalista, temos o desafio da ERC, temos o desafio do perfil de canal e temos o desafio de garantir que a nossa produção é financiada. E depois ainda temos o desafio de não poder perder a audiência, não é? Portanto, manter um magazine tantos anos no ar implica que ele nunca deixe de inovar. E isso tem sido realmente o que tem permitido a longevidade do Imagens de Marca. Nós não temos 2 anos seguidos exatamente a fazer as mesmas coisas. Não temos. Há todos os anos uma reunião que está a acontecer agora, começou ontem, em que a equipa se vai juntando em grupos de trabalho para percebermos o que é que temos que trazer de novo para o ano seguinte. E este trazer de novo passa por muitas coisas. Passa pelo modelo de negócio, passa pelo caráter editorial, passa pela estratégia de comunicação da própria marca. Há muitas coisas que vamos fazendo diferentes.
somente em termos de conteúdo, há uma enorme preocupação em todos os anos trazermos uma visão diferente, a irmos buscar novos conteúdos, novos parceiros desses conteúdos e levar à audiência sempre alguma coisa que as pessoas não viam no ano anterior. Que é a forma de garantir, de facto, que o conteúdo continua a estar daquilo que o público quer ver. E à própria evolução do mercado. Quando a pandemia nasce, quando a pandemia surge, nós tivemos necessidade de fazer nascer uma rubrica mais voltada para os recursos humanos, para a preocupação com as pessoas. Nunca tínhamos tido isso no Imagens de Marca. E, na verdade, o que faz acontecer as marcas e as empresas são as pessoas. Se elas não existirem, lá está. O resto não existe, não é? E se nós não tivermos pessoas com capacidade para estarem física e mentalmente bem dentro de uma organização, não podemos esperar que elas sejam produtivas. Se essas pessoas não forem felizes, também não vão ser fiéis e leais a uma empresa que precisa delas para existir. E, portanto, houve aqui uma preocupação de trazer as histórias inspiradoras de empresas que se preocupam com as pessoas, que são o que nós chamamos empresas humanas, e que podemos, com estas histórias, partilhar com a nossa audiência uma visão diferente que não cabia no Imagens de Marca há uns anos, por N razões, e que se calhar o mercado também não estava desperto como está agora, e isto também nos faz acompanhar as tendências do mercado, perceber o que é que as pessoas querem ouvir falar neste momento e estar sempre a dar, muitas vezes até antes das coisas serem verdadeiramente moda, já estarmos nós a falar delas. E isso tem sido uma aventura extraordinária. A Cristina é também fundadora e presidente da Brands Community. O que é que representa este projeto? Ora, aí está uma coisa muito interessante. Em 2017 eu tive o maior desafio da minha vida profissional, que foi o confronto com uma alteração de mercado gigante e que punha em causa o nosso modelo de negócio de financiamento do programa. E aí foi um momento em que todos nós, e eu sou muito transparente com a minha equipa sabe sempre o que acontece na empresa, fui muito transparente com a equipa, levei-os todos para os Açores e disse, vamos ter que destruir tudo o que fizemos até hoje e construir tudo de novo. Foi muito violento. E foi aí que eu percebi, eu tenho mesmo que me entregar mais à gestão, porque isto vai ter que ser tudo diferente. E eu era a pessoa mais preocupada desde o primeiro momento com a linha editorial que não pode ser beliscada e um modelo de negócio que tem que ser sustentável. E, portanto, até esse momento em que eu continuava a ser diretora editorial e tinha uma equipa de desenvolvimento de negócio que me assessorava para nós não beliscarmos e não passarmos a linha do que é informação e do que é promoção, porque esse é o problema e o desafio. Conseguimos fazê-lo, mas nessa altura eu tive que criar um modelo de negócio que garantisse que o programa não ficava em causa. E isto foi o início da criação de uma comunidade. Foi, acima de tudo, para garantir que essa comunidade pudesse representar um modelo de negócio que tornasse sustentável este programa sem o beliscar e sem o pôr em causa em momento algum do ponto de vista editorial, mas que tinha que ter um chapéu que o protegesse, mas que o alimentasse. E o movimento, aliás, a comunidade nasce como um movimento inicialmente, um movimento de pessoas, lá está, que pudessem ajudar-nos a criar um projeto maior, que viesse para cima do Imagens de Marca, a tal umbrella, que o protegesse, porque essa proteção, lá cabe tudo, cada vareta tem uma proteção. E quando nasce a comunidade, nós pensamos como é que a podemos tornar uma coisa interessante para o mercado. Que não seja só interessante para nós, mas que ela própria comece a ser interessante para o mercado. E começámos a perceber que aquilo que podia ser interessante
era ter um modelo de atuação que fosse ao encontro do que as pessoas precisam, do que as marcas querem e do que pode ajudar as empresas a crescer. E a nossa comunidade, que nasce com o nome Empower Brands Community, faz um caminho de atuação em 3 pilares: pessoas, marcas e empresas. E esse caminho é feito com projetos voltados para as pessoas que estão debaixo da nossa área da academia, voltados para as marcas com o Imagens de Marca e o Empower Brands Channel, que são os ecrãs de visibilidade daquilo que acontece no mundo das marcas, e voltado para as empresas com um conjunto de atividades que pudessem ter em si aquilo que eu acredito muito e que já falei aqui, que é o networking e a inspiração. Este projeto nasce um bocadinho outra vez como um sonho, muito inspirado no modelo americano do Highline, que não sei se a Silvia conhece, mas foi um bocadinho aquilo que nos inspirou. E quando eu dei por mim, tinha uma pandemia que me fechava a porta a esta área do networking e inspiração. Tudo tinha que ser muito digital e o toque fazia falta, mas não era possível. E com os outros pilares que não sustentavam a proposta de valor que tínhamos na comunidade. E demos comigo a dizer: nós criámos um monstro. E este monstro é tão grande que se calhar nos vai obrigar a refletir aqui um bocadinho. Era um monstro porque, para conseguirmos fazer tudo aquilo que tinha que existir para ele ser compreendido no mercado, em 2018, atenção, já passaram uns anos, eu não tinha capacidade financeira para o alimentar sozinha e não tinha uma equipa suficientemente grande para abarcar o que isto significava. Portanto, tivemos ali pensar um bocadinho, repensar a estratégia, e em 2019 apresentámos publicamente aquilo que queríamos que fosse a nossa comunidade para o futuro, sabendo que estávamos a fazer baby steps. E aí apresentámos o nosso canal em outubro de 2019 e era um canal que estava a dar os primeiros passos. Iríamos lançá-lo mesmo com mais séries no primeiro trimestre de 2020, pandemia, e o resto ia-se construindo em simultâneo. Quando em março, no dia 13, vamos todos para casa, eu tinha lançado o canal no dia 9 de março. Uma vez mais, parece que voltamos àquela altura de 15 dias antes a RTP ter cancelado as magazines. Isto acontece muitas vezes na nossa vida. É engraçado que eu fui aprendendo a ler a minha intuição e eu claramente que senti que o canal tinha que nascer nessa altura. Eu recordo-me da minha equipa me dizer: Cristina, mas é uma loucura, nós vamos ter que ir para casa. Eu disse: malta, é para nascer dia 9 e não há conversa, ok? Fui completamente prepotente nessa decisão. Eu sabia, havia alguma coisa dentro de mim que me dizia: tens que lançar o canal no dia 9. Era segunda-feira. Ainda não sabíamos que o mundo ia fechar e que nós tínhamos que ir todos para casa. Portanto, o canal é lançado no dia 9. Nessa quarta-feira seguinte decidimos: vamos fazer uma pausa de 15 dias para ver como é que isto evolui. Quase ainda deixámos as coisas lá, temos programas gravados, não vai haver problema com isto, conseguimos contornar aquilo, e depois logo se vê. E quando o logo se vê é ficas 1 mês, e 2, e 3, e ficámos 6 meses em casa a fazer televisão e channel metidos em guarda-fatos para abafar o som das nossas vozes dentro das peças de roupa, e é uma história inacreditável. Começámos a fazer séries digitais com pessoas que estavam espalhadas pelo mundo. De repente estávamos a convidar CEOs de empresas internacionais para serem nossos embaixadores, e a pandemia de repente tornou-se um grande aliado, porque
obrigou o mundo inteiro a rever a forma como estava a trabalhar e era aceitável tudo o que não tinha qualidade televisiva do antigamente. Porque até a televisão estava a fazer televisão em Zoom e outras plataformas digitais, como nós sabemos, não é? Skypes com falhas, com gente aos quadradinhos. Ali não era a forma, era o conteúdo que era válido. E isso permitiu-nos também errar sem medo de errar, desafiar-nos sem medo de nos desafiar, porque agora tudo é possível. E, portanto, a comunidade nasce como uma necessidade de proteção de imagens de marca, porque a forma como estávamos a financiar claramente não ia ser possível de continuar. O programa tinha acabado nesse ano. Não tenho qualquer dúvida, se nós não o tivéssemos feito, o Imagens de Marca não tinha passado 2018. Mais uma vez, a minha intuição salvou-me de um perigo iminente e que se confirmou. E desde então temos vindo a aperfeiçoar esta comunidade no sentido de a tornar verdadeiramente um projeto que ajuda as empresas a crescer. Portanto, o nosso próprio propósito tornou-se mais sério e eu disse publicamente nessa altura que tinha sido o projeto que aos meus 50 anos de vida tinha feito mais sentido para mim. Com 50 eu tenho vontade de dar outras coisas a quem toda a vida me seguiu e o Imagens de Marca é apenas uma delas. Há muito mais do que o Imagens de Marca hoje e aquilo que eu quero verdadeiramente e muitas vezes desinteressadamente, o que é perigoso, não é? Mas já me travo mais, mas o que eu quero antes de tudo e de qualquer coisa é genuinamente ajudar a economia do meu país a crescer. Porque eu sou verdadeiramente apaixonada por Portugal, não gosto daquela ideia de o melhor é emigrar, porque aqui, enfim, não vamos a lado nenhum. Acho que se todos pensarmos assim, realmente Portugal vale mais fechar a porta, como dizia o Raul Solnado, não é? Fecha-se o portão e tira-se a chave. E na verdade, cabe-nos a nós sermos responsáveis para termos alguma coisa maior a seguir. Que foi aquilo que aconteceu na universidade quando o professor Madeira Correia nos disse: vão todos para o desemprego ou fazem vocês esta universidade? E nós fizemos essa universidade e de alguma forma a minha empresa neste momento está a fazer isso com as empresas, porque repara, não existe nenhum canal em Portugal, nem nenhum projeto em Portugal tão completo como nós temos o nosso. Somos uma produtora que tem um braço de criação, um braço de produção, um braço de distribuição de conteúdos em imensas plataformas e que vai mais longe porque também tem uma rede de networking e de eventos que inspiram as pessoas e juntam empresários para eles fazerem negócios, e também tem uma academia, a nossa Brands Community Academy. Chama-se assim hoje porque nós, entretanto, reposicionámos o ano passado a nossa comunidade para simplificar o naming, que era longo. Assumimos isso. Continuamos a querer empoderar, mas essa é a nossa missão. Mas a Brands Community tornou-se mais simples no seu naming para ser mais facilmente percepcionada e sentimos que ainda estamos no início disto tudo, mas aquilo que realmente ela hoje faz e tornou-se o meu propósito de vida é desenvolver projetos que possam ajudar as marcas, as empresas e as pessoas a serem todas elas mais fortes, mais empoderadas. Portanto, a academia ajuda as pessoas, os canais e os programas ajudam as marcas e as empresas e o networking e inspiração também faz tudo isto, ajuda pessoas, marcas e empresas a desenvolverem um negócio. E isso torna as empresas mais robustas e ajuda, no fim do dia, a economia a ser mais forte. Naturalmente. Tenho a curiosidade de saber, porque gere a sua própria empresa, a Empower Brands House, é a diretora-geral do Autoras do Imagens de Marca, tem uma série de gestão de novos projetos na televisão, tem a presidência da Brands Community. Quantas horas tem o seu dia? Tenho um cão, uma família que precisa muito de mim, em particular a minha mãe, que tenho cuidadoras à minha volta, que são os meus anjinhos da guarda. Tenho um marido, sou casada, tenho uma vida que
que quero que exista para além da profissional. E como todas as pessoas tenho a missão de cuidar da casa e pensar nas compras e o que é que faço hoje para o jantar. Sou uma pessoa completamente normal, igual a todas as outras, e eu acho que o segredo disto tudo é eu ter uma equipa muito forte. Eu tenho realmente muitas pastas em simultâneo sistematicamente abertas, o que é uma loucura no meu dia-a-dia. Passo os dias em reunião e estou a ser altamente penalizada por todos os pensamentos que tive quando era jornalista a dizer como é que é possível uma pessoa estar o dia inteiro em reunião? Sou torta em reunião. A Cristina agora está dias inteiros em reunião. E tenho realmente dias em que vou para casa e nem sei bem qual é o meu nome. É muito desgastante, Sílvia. A minha vida profissional é muitíssimo exigente. Mas é muito desafiadora e eu gosto muito de desafios. Eu gosto de vencer coisas difíceis. Está na minha gênese, faz parte do meu ADN. Quanto mais difíceis são as coisas, mais eu me interesso por elas. E isto é uma chatice. Mas também tens o lado da vitória. E como eu sou muito intuitiva, sei perceber quando é que é melhor desistir e quando é que eu tenho caminho para percorrer. E aqui é uma questão de organização. É eu ter uma agenda muito rigorosa e, portanto, eu tenho que ter o meu anjinho da guarda de gestão de agenda. Tenho que ter todos os diretores que tenho para me tirarem de trabalho e serem o mais autónomos possível. Eu acompanho o trabalho, mas deixo-os fazer e às vezes até os deixo errar estando aqui eu para perceber é perigoso ou não o erro, mas também acho que é importante para perdermos medo e ter muito amor ao que se faz. E eu acho que é ter as pessoas certas, a paixão que é preciso ter, que nos dá adrenalina para ir atrás, mas o amor que nos dá a tranquilidade de calma, não é por aqui, é por ali, tentativa e erro. É muito importante. E eu acho que isso é realmente o maior segredo de tudo. Do caminho que tenho percorrido, da longevidade que têm os nossos projetos, das pessoas que estão à nossa volta. É nós sermos muito autênticos, muito verdadeiros, muito apaixonados pelo que fazemos, recebermos as pessoas de coração e de braços abertos, fazer a maior parte das vezes de forma desinteressada e só porque as coisas são realmente bonitas fazem sentido e são úteis às pessoas, e nunca esquecendo a máscara assim, de oxigénio que temos que pôr em nós como a despressurização do avião, para nunca deixarmos que o ar nos corte a clareza das ideias, não é? Porque é muito importante o oxigénio para estarmos muito cientes do que estamos a fazer. E isto tudo me ajudou a perceber tudo isso. Quando é que é o meu tempo pessoal, quando é que é o meu tempo empresarial, quando é que é o tempo em que eu desligo do mundo, em que desligo o telefone, em que desligo as pessoas, em que desligo a televisão, em que desligo tudo e que fico só eu comigo. Tudo isto tem que existir na nossa vida. Este work-life balance, se não estiver presente no nosso dia-a-dia, todos os dias, sem nos esquecermos dele, é muito fácil perdermos o pé, cairmos num buraco e não sabermos como saímos lá. E isso também já me aconteceu. Portanto, tenho muitas pastas abertas, a todas me entrego de coração, com toda a minha alma, mas sei quais são os limites de todas elas. Ao longo da sua carreira, qual é que considera que pode ter sido o seu maior desafio? Tive 2, claramente. Em 2017, sem dúvida, o confronto com uma realidade que podia pôr tudo em causa e que
Na altura eu tinha 20 pessoas a trabalhar e o meu drama era como é que eu vou pagar estes ordenados. E foi verdadeiramente difícil. Não me vou emocionar. Foi mesmo muito difícil. E tive que ter a humildade de ser honesta, desculpa, de ser honesta com os meus e dizer isto tem que ser tudo diferente, senão vai acabar. Que horror. Eu não tenho nenhum problema com isso, atenção. Eu sou uma pessoa que me entrego muito aos sentimentos e às emoções e acho mesmo que amor é verdade e não há outra forma de estar na vida. E, portanto, mesmo correndo o risco de perder pessoas na equipa, eu sabia que tinha que lhes dizer: se nós não mudarmos isto tudo, vamos acabar. E eu acho que foi isso que também os fez. Não, isso não vai acontecer e, portanto... Vamos a isso. Vamos a isso, arregaçamos as mangas e trabalhámos arduamente e divertimos-nos imenso nos Açores e saímos de lá uma equipa ainda mais forte do que já éramos. Portanto, aí foi mesmo muito duro ter que questionar tudo, continuar com um sorriso e não passar para o exterior a ideia de que estamos presos por fios muito frágeis, e conseguimos fazê-lo. E foi tão violento que me trouxe outro momento muito difícil em 2018, quando tive o burnout. E aí eu achei, agora não é o negócio que pode estar em causa, é a minha vida. E, portanto, o negócio já não me interessa nada, nada me interessa nada, aquilo que eu quero é salvar-me. E foi o momento em que eu desliguei tudo. Tive uma conversa com a minha equipa, com a minha família, expliquei ao meu cão que me tinha que ausentar umas semanas. Vamos aligeirar isto para ver se não continuo aqui com a lágrima no canto do olho, que está teimosa. E fiz 3 semanas de pausa total, de não estou para ninguém. Fui para o Algarve, estive no Vila Lara a cuidar de mim, somente, e literalmente não liguei a televisão, não liguei o telefone, não fiz uma reunião, não falei com uma pessoa ligada ao mundo do trabalho, fiz só aquilo que a médica me disse para fazer, que foi: recupera a tua infância, faz somente aquilo que tu tens vontade, e nem os tratamentos de libertação, de todas as toxinas que estão dentro de ti, existem com hora marcada. Se te apetecer, fazes. Se não te apetecer, não fazes. Este é o teu tempo. Juntei mais 2 semanas que tinha programadas para ir para a Tailândia nessa altura de férias e consegui já nessa altura voar, porque na altura em que eu desmaiei, que foi todo um festival, assim, uma coisa que eu não gosto muito de recordar, mas basicamente eu fui para o hospital em risco de ataque cardíaco, e a médica disse: nem sequer vais pôr um pé no avião, nem conduzes. Portanto, eu estive ali literalmente em pausa para recuperar as minhas energias. Não tinha ideia, não tinha consciência que aquele cansaço que eu achava que se curava com vitaminas me podia ter levado a não acordar do desmaio. E aí eu disse: acabou tudo. Se a empresa tiver que acabar, acaba. A minha vida, eu tenho 50, pouco mais de 50 anos, não vai acabar assim. E, portanto, mais uma vez tive uma equipa incrível, que não me deu nenhum motivo para preocupações durante o tempo das 6 semanas que estive fora. E quando eu cheguei, até eles estavam mais fortes, porque perceberam que eles próprios eram capazes de fazer, que quando nós queremos, fazemos acontecer, e a partir daí foi: bora lá, está tudo a começar outra vez. Portanto, houve aqui uma Cristina que renasceu, mas muito mais tranquila por um lado,
consciente de que as coisas não... As omeletes não se fazem sem ovos e, portanto, a Cristina, que se desorientava muitas vezes com as preocupações e que se angustiava muito e que estava sempre muito estressada, deixou de existir. Nasceu uma Cristina muito mais ponderada, muito mais madura, muito mais... muito menos impulsiva até, que hoje está em tudo isto de uma maneira muito diferente e, portanto, também percebi que a equipa tinha que ser reforçada em algumas áreas para eu poder não ter momentos de pânico, literalmente. E hoje o nosso dia-a-dia acaba por ser muito mais exigente porque temos muito mais coisas, mas faz-se tudo com muito mais calma porque tenho as pessoas certas para fazer as coisas que é preciso. E, portanto, acho que hoje posso dizer que sou muito mais feliz. Cristina, obrigada. Falou imensas vezes do sonho e da concretização do sonho e que vale a pena ir atrás do sonho. E a Cristina é mais um exemplo disso, que com todas as dificuldades foi ao longo do seu caminho criando e arranjando forma de criar as suas próprias oportunidades. Hoje tem todo o mundo no seu entorno e naquilo que é o seu dia-a-dia. Continua a congratular-nos em casa com a imagem de marcas que tanto nos continua a satisfazer. E, portanto, obrigada. Eu gosto sempre de terminar esta conversa a dizer uma frase na qual eu acredito piamente, que é que talvez pareça difícil, mas não é de todo impossível. E a Cristina é mais um exemplo disso. Obrigada. Silvia, e eu também quero agradecer a oportunidade de me deixar falar disto assim, de uma forma tão genuína e de me dar tempo para explicar isto tudo, porque eu sei que este projeto é tão grande que às vezes explicado rapidamente não se compreende. Portanto, muito obrigada, também foi imensamente prazeroso para mim conhecê-la. Obrigada. Quanto a nós, até ao próximo episódio. Obrigada.